Voltamos agora com a gravação da segunda parte do depoimento da professora Adalice Araújo. Ela vai nos mostrar agora o dicionário de artes plásticas no Paraná, né? É. E nos fazer uma pequena apresentação do dicionário e as perguntas responderá em seguida. Então, quando é que você publicou o primeiro volume, Bem, que é o único até agora, né? o primeiro volume foi publicado em, aliás, 2006. Deixa eu né? só mostrar aqui na câmera. Pois é. 2006, quantas páginas tem? Puxa, tem Mais de 1000 páginas. mais de 1000 páginas. Antes você tinha publicado o Dicionário de Artes de Santa Catarina, né? Não, foi Mito e Magia em Santa Catarina, né? Mito e magia. Mito e Magia. Mito e Magia que foi Mas praticamente se dicionarizou tudo lá, né? 752 páginas. né? 752 páginas. A Antônia teve um problema sério por causa da letra, né? A editora é Antônia Schwinden. A editora Antônia Schwinden, porque senão, Antônia Mussi. se ela não tivesse utilizado esse tipo de letra, teria ficado muito grande, né? Então, foi feito de forma Dicionário tem que a ser em reduzir. corpo pequeno, A realmente, reduzir, né? né? Só devia ser em papel arroz e não em papel couché. Daí você faria um volume só, os 4. Bem, da forma visual de todos os dicionários, existem os agradecimentos à equipe de trabalho, que foram dados os créditos a todas as pessoas que participaram, com agradecimentos à Ruth, né? Uma apresentação que foi do Fernando Bini, uma pequena Seu introdução. ex-aluno. Meu ex-aluno. Depois as siglas, que foram diversas utilizadas, e começa uma pequena história da arte no Paraná, que eu chamei de síntese da história da arte no Paraná. Então, nesse instante, Adalice, Pois não. abrindo um parêntese, vamos retomar aquilo que você começou a comentar no início da entrevista. Sim. Aquela questão da cultura paranaense pré-existente, com raízes históricas, e a vinda de uma cultura diferente dos imigrantes europeus, e como que isso se refletiu no mundo artístico, ali, aquilo que você ia começar a analisar, e que o momento mais adequado, eu acho que é agora, que seria essa síntese da história da arte no Paraná. Porque na minha tese de livre docência, eu já havia feito uma obra sobre a arte no Paraná, que era Arte Paranaense Moderna e Contemporânea, e tinha um subtítulo, em questão, 3.000 anos de arte paranaense. Só que agora a pré-história já foi há vários milênios, né? Então, esse título, inclusive, já está ultrapassado, né? Então, eu começo pela pré-história pelo seguinte, que antes desse meu trabalho de livre docência, classificava-se a arte paranaense como antes de Andersen e depois de Andersen, né? E como eu E o vinha Dalton Trevisan reclassificou assim, antes de Viário, depois de Viário. E como eu vinha de uma vivência com a Rivosec, que é o mestre de arte internacional, eu tentei usar a mesma metodologia da arte internacional para o Paraná. Eu começo pela pré-história. Nós temos dois grandes pesquisadores de arqueologia no Paraná, que são o Igor Schmiss e o Aldemar Blasi, né? E, por sinal, as figuras rupestres, elas são muito encontradiças na sua própria terra natal, né? Ponta Grossa e entorno. E também, você veja, as pinturas são extremamente, não sei se consegue captar, extremamente
interessantes, né? As pinturas, gravuras. E pelo Tratado de Tordesilhas, que é uma coisa que até hoje eu não me conformo, não consigo me conformar. Se existe uma verdade histórica, por que ela tem que ser negada? O Paraná, em realidade, pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, né? O problema era saber onde passava aquela linha imaginária, né? Porque eles fizeram parece que isso não com passava o nem- conhecimento geodésico do século XV. Então, na verdade, é discutido aonde que a linha realmente Agora, segundo alguns, não atingia Paranaguá. não né? cortava Então, o litoral. os portugueses tinham medo de subir a Serra do Mar, que era espanhola, né? Então, começa a chamada proto-história, que é extremamente interessante, né? Os portugueses tinham medo, mas graças a Deus os paulistas, bandeirantes, não tinham medo nenhum. Então, começaram as missões jesuíticas espanholas, né? Que foram várias no Paraná e todas foram impiedosamente destruídas pelos bandeirantes. Né? Que daí começa a história oficial do Paraná, após essa destruição das missões jesuíticas. Então, eu começo justamente me reportando às igrejas que haviam no período colonial. O próprio Newton Carneiro descobriu que o João Pedro Mulato foi o primeiro desenhista de humor brasileiro, né? E era curitibano. E eu achei assim muito estranho. Ele tem uma história da caricatura no Brasil. Uma história da caricatura no Paraná. Além, naturalmente, da própria imaginária que existia hoje parte está reunida no Museu de Arte Sacra, ali ao lado da Igreja da Ordem, né? Mas o Museu de Arte está meio maltratado. E houve algum santeiro no Paraná? Ah, tem. Houve muitos santeiros mas no Paraná anônimos, nessa época. Anônimos. Mas não se registrava, né? Temos os santeiros recentes, que são mais marcas naif, né? Que temos aí o próprio Lafayette, você tem aquele pessoal lá do norte do Paraná, né? Tem o Henrique Aragão, por exemplo. Mas são mais naifes, né? Eles não são... Não, Henrique Aragão não. Henrique Aragão... Mas o Lafayette é naif. E aquele mais uns dois lá do norte do Paraná, que o nome não me ocorre. São diversos. Diversos. Santeiros contemporâneos. Contemporâneos. Né? E o Aragão, me fale do Aragão. Agora, o Henrique Aragão, se não me falha a memória, nasceu na Paraíba e se radicou em Ibiporã. Em que ano isso? Eu acredito que nos anos 50, mais ou menos, entre 50 e 60. E ele era um santeiro? Ele é uma pessoa, porque ele estudou, ele fez seminário, né? Não seguiu a carreira religiosa, né? Mas ele frequentou os ateliês do Vaticano, de mosaico, né? E tem uma cultura assim, muito vasta em termos de arte sacra. E a maioria das igrejas do norte do Paraná foram desenhadas por ele. Ele existe ainda? Existe. Sim. Onde ele mora? Ele mora em Ibiporã. Ah, em Ibiporã. E ele criou um teatro, ele foi um animador da cidade, né? Criou um teatro, criou um museu, né? A maioria das igrejas são maravilhosas, mais bonitas do que no sul, né? Porque ele, digamos, projeta a igreja, faz as esculturas, as pinturas, né? Então, digamos, voltando aqui ao início, porque entrar, digamos, por esse período colonial que praticamente é desconhecido. Eu sempre me lembrava do professor
Barontini falando. Não existia nada aqui no Paraná antes da chegada dos imigrantes. A opinião era unânime. Opinião bem nesse fascista. sentido. Hein? Opinião de fascista. Opinião fascista de fascista. Agora, infelizmente, também ele reformou a universidade, né, que deveria ter sido mantida, que ela era muito bonita, né? Reformar a catedral também, né? Era projeto dele, né? Era projeto dele. O que era o projeto dele? A universidade, ela ganhou duas laterais e a escadaria foi alterada. Eu não sabia que era projeto Era do dele. Barontini. A catedral também tinha uma cúpula. Apesar que a gente não passou pela Idade Chegou a Média. ser discutido na universidade de demolir as laterais para restaurar o aspecto original. Agora, eu acho isso um absurdo. E a catedral tinha uma cúpula? Tinha uma cúpula. Acabar com a cúpula? Ele acabou com a cúpula. Em que ano isso? Isso em 50, nos anos 50. Eu acho isso, sabe? Você tem que manter o monumento como ele é originalmente, não? Queria viver uma Idade Média que o Brasil não teve. Agora, então, por que eu faço questão de começar antes de Andersen, antes o do Eduardo, Frederico Rocha Vermont, né? Porque que seria o primeiro estrangeiro a se erradicar artista estrangeiro a se erradicar no Paraná. Porque, justamente, como eu falei, a minha questão familiar, né? Ter um pai brasileiro e uma mãe filha de italianos, né? Então, as culturas são realmente muito diferentes, extremamente diferentes. Para a família do meu pai, a família da minha mãe eram os imigrantes, e para a família da minha mãe, a família do meu pai eram os caboclos. E eu tive, assim, também uma surpresa quando a minha sogra, que era milanesa e italiana, me chamava de cabocla. Agora, realmente não deixa de ser verdade, porque... Você chamava de cabocla ou de caboclinha, querida? Chamava de cabocla. Mas não deixa de ser verdade, porque pela pesquisa que a Ceci fez, essa prima do papai, né, passa por bandeirantes, índios, né, então... Os mamelucos. Se eu tenho... Se meu pai descende de índios, bandeirantes e tropeiros, índios, né? Então eu sou realmente cabocla, né? Com orgulho. Claro. Sabe? Então eu passei a defender essa causa, né? Da existência e, digamos, da necessidade do resgate, é que o Manuel Souza Neto faz muito isso, esse neto da prima do meu pai, que dedicou a vida para pesquisar as raízes da família, que ele se dedica à pesquisa da música, mas não música erudita, como a Marisa Sampaio fazia, mas fandango, a música popular. E né? popular. A música popular é tentando resgatar essa memória cultural que se perdeu praticamente, né? Então, digamos, mas com todo esse conflito, que realmente existe um conflito muito grande, muito mais do que se pensa, né? Para que a gente convive pacificamente, estrangeiros e caboclos, né? Mamelucos, mas em realidade há uma lição nisso tudo, né? De conseguir compreender. Então, isso para mim foi benéfico, de um lado, de conseguir compreender a causa indígena, a causa cabocla, cabocla, mas especificamente, né? E a causa dos estrangeiros, que minha avó, por exemplo, minha avó italiana tocava áreas de ópera muito bonitas,
Isso foi uma coisa muito marcante na minha infância. A né? ópera e o fandango, né? A ópera e o fandango, lado a lado, né? Então, E você descobriu alguém antes do Frederico Wirmão? não foi possível, porque em realidade... Sim, das missões jesuíticas praticamente. bem, nas não- missões- Já marca o Frederico Wirmão como parte primeira. O primeiro pintor que teria pintado no Paraná. Agora, mas as missões jesuíticas, em E a realidade... Amélia Assunção, onde é que entra? É posterior. A posterior, é aluna de Anderson. Ah, ela é Agora... E o Wirmão, de que ano que ele é? Século XIX, bem no começo. Não, né? do século XVIII. Acho que ele 18? chegou no século XVIII. E ele é Isso um é parente remoto do Eduardo. Ele é ancestral. tataravô. O Eduardo Rocha Wirmão descende dele, né? Tetra. Pelo lado Deixa eu materno. lá aqui. Há quantas gerações, né? Eu tenho uma cunhada também, a Regina Breithaupt, né? Que também descende do Wirmão, né? Ele deixou muitos descendentes, né? Agora, as missões jesuíticas, realmente, segundo o testemunho, porque uma determinada época, não é? A província del Guairá reunia Paraguai e Paraná. Paraná e Paraguai eram um único estado, um único país. Eles Depois tinha a missão obedeciam a Assunção. Del Plata, né? E, segundo o governador do Paraguai, as igrejas que foram construídas nas missões jesuíticas do Paraná eram mais bonitas do que as de Assunção e também de Lima, da América Latina toda, né? E quando eles são expulsos por meus antepassados bandeirantes, né? Mas também eu tenho também sangue índio para compensar, né? Destruíram tudo, né, infelizmente. Destruíram tudo. Daí eles se dirigiram ao sul, foram para o Rio Grande do Sul e para o Lá Paraguai. sobraram ruínas. São Miguel, né? Agora o Rio Grande do Sul tem uma coisa que o Paraná não tem, né? Que é a preservação da memória. Então eles conservam intactas. E essas ruínas das missões jesuíticas, ano passado, no século XIX, os sertanistas iam em pé ainda. Depois aqui passaram trator para plantar soja, tudo isso. O nosso problema aqui foi a agricultura. E depois O professor Igor Schmidt chegou muito tarde. A construção de Itaipu também, que foi criminosa, inundou, né? Inundou. E outra coisa também, que está sendo construída uma usina hidrelétrica na Amazônia, né? Belo Monte. Eu li, eu vi na Globo News uma reportagem que me assustou bastante. Se cair um meteoro, uma bomba, vai provocar um tsunami que vai destruir até a Argentina. Se a barragem se romper, Qual barragem? é de De Belo Itaipu. Monte. A de Itaipu? E se romper lá na Amazônia, vai destruir a Amazônia. E ninguém fala nisso. Qualquer Mas é ruptura. tão grande assim? Tão grande O assim, volume da água vai é enorme. chegar a destruir a Argentina. Era isso que eles tinham medo, por isso que eles se opuseram o quanto foi possível à construção de Itaipu, os argentinos, né? Por causa desses problemas. Sim, mas agora o professor agora Aldenar... estão invadindo as reservas indígenas para fazer esse crime de construir na Amazônia, Mas que além pode da... destruir a Amazônia. destrói.
Destrói a Amazônia. Mas além da arte nas missões jesuíticas, também outras coisas que eles foram pioneiros, né? O professor Odemar Blasi, ele conseguiu localizar, não sei se algum resíduo ou referências, que tinha imprensa, tinha um prelo aí nessas reduções Tinha existentes no nosso território. Imprimiam livros. E eles já industrializavam a erva mate, né? É. Tinha, digamos, a imaginária, quer dizer, as esculturas eram extremamente bem feitas, tinha coral de 8 vozes. Tem o Lugon, né, que escreveu um livro muito sério. Esse sobre o Paraguai. possível socialismo jesuítico, né? Mais do Paraguai, né? Muito, Não, daqui sim, não. mas muito centrado também na experiência paraguaia, né? O Silvio Bach se inspirou nele Sim. para fazer o Mas filme. o Silvio Bach também é muito faccioso. É muito E superficial. ele não... E faccioso. sim. E ele não... Porque acho que a gente, quando você escreve sobre um momento histórico de extrema importância, você tem que ser absolutamente transparente, não pode Claro, se não deixar pode tomar partido, né? dominar por paixões ou ideias preconcebidas, né? Claro. Você tem que ser o mais imparcial possível, né? Sem dúvida. Mas é que, Agora- infelizmente, atualmente há uma filosofia que diz o contrário. Você tem que ser o mais parcial possível. Parcial possível. Eles acham que aí é que vive o assunto. Mas... Daí é que vive o assunto. Como é que você Vive, mas arquitetou? distorce. Vamos contar como você fez esse levantamento, quantos mil verbetes tem, quantas pessoas são contempladas nesse dicionário. Vamos mostrar os diversos aspectos da feitura desse dicionário. Assim, só as letras ABC tem 1.160 Cento e poucos verbetes, 1.140 1.200, verbetes, só as letras ABC. Agora, sendo que só para fazer uma comparação, a maioria dos dicionários feitos no Brasil, eles têm no máximo 150 verbetes. A Dalice hoje comporta, Porque acho que umas 6.000 150 pastas. verbetes? 150 verbetes. Um arquivo Dicionário de dele. artes plásticas? 150 só? Pode contar o Valmir. Porque eles selecionam Pode aqueles contar, artistas Valmir. mais importantes. E eu creio que a Dalice adotou um critério assim bem abrangente. Sim. Você não, mas são não artistas... julgou ninguém para constar. A existência é. histórica foi suficiente para você registrar, né? Quer dizer, tendo uma boa obra que independe do meu gosto pessoal, Pois é. entende? Claro. Então, eu tendo uma obra, digamos, significativa... Tendo pintado, tem- está não- no teu dicionário. né? Hein? Tendo pintado alguma coisa, está no teu dicionário. Não, tem tem- muita gente eliminada. Ah, é? Tem muita tem. gente eliminada porque não teria Não compõe um nível. verbete, Não era tem, relevante. não. Não é relevante. Então, são, digamos, trabalhos, pessoas que têm trabalho significativo, independentemente do meu gosto pessoal. Mas tem mais de 1.000 com trabalhos significativos. Só nas letras Letras A, B e C. No Só na montante ABC. lá, ela compõe... Agora, esse dicionário acabou ganhando o prêmio Gonzaga Duque, da Associação Brasileira de Críticos de Arte, e segundo José Roberto Teixeira Leite, é o dicionário mais completo já escrito no Brasil, né? Sem dúvida Apesar de nenhuma. não ter chegado ao fim. Como é que foi esse teu trabalho de formiga? Você foi telefonando, você foi mandando e-mail, você, ao longo do tempo, armazenou uma série de informações, sistema de fichas, ou foi tudo informatizado? Vamos contar essa história com o auxílio da jovem Ruth? Pois, tudo começou ajudando o Roberto Pontual, né? Digamos, e daí a minha conscientização de que não havia nada registrado.
Então, essa classificação antes de Anderson e depois de Anderson é uma coisa absurda. E eu tive, de certa forma, o privilégio, né, de lecionar na Escola de Música e Belas Artes e na Universidade Federal do Paraná, né, que seriam os dois berços de artistas, né? Então, eu tive muito contato com os jovens artistas, me empenhei muito em promovê-los, você sabe disso, né, Haroldo Murat? Porque a indignação do Roberto Pontual era justamente que não podia ter só 3 artistas no Paraná. Veloso, Calderari e João Osório, né? Não podia ter só isso. Então, eu como já lecionava História da Arte, então tudo que eu tinha reunido eu passei para o Roberto Pontual, né? E o fato de escrever em jornal, para mim, foi extremamente importante para a pesquisa, porque eu era obrigada a visitar as exposições, conversar com os artistas. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. A Adalice, a história da Adalice, escrevendo para o jornal, começou assim. O Hélio Marques Ferreira disse: Haroldo, você vai fazer crítica de arte. Eu acho você o sujeito ideal. Eu digo, não tenho conhecimentos. Eu sou um jornalista que conhece fatos isolados. Não tenho conhecimento. Ah, você tem razão. Não é o teu... Você tem que continuar, mas temos a pessoa, que é a Adalice. Foi o Enio. O Enio me apresentou para O você. Enio, então, vou te apresentar a Adalice. E aí surgiu a Adalice. Em que ano foi a Adalice? Foi em 68, mais ou menos. 68. 67. Surgiu a Adalice no caderno 67, que eu dirigia para o Diário do Paraná, que na época era o grande jornal do Paraná, chamado Diário do Paraná. E a Adalice trazia uns catapárcios assim, milhões de coisas escritas, datilografadas. Digo, como é que essa mulher produz? E ela, com isso, montou uma... Ela reconhece que o escrever em jornal ajudou. Só podia ter ajudado porque o que ela escreveu para o Diário do Paraná e depois para a Gazeta, já dava para escrever um dicionário. 25 anos, né, da coluna da Gazeta, né, dona Adalice? Quanto? 25 anos. No Diário você escreveu quantos anos, Adalice? Acho que 5 anos. 25 anos. Eu Desculpe, digitava as vamos lá, laudas então. pra ela. Ah, você assessorava desde aquela época? Faz 34 anos que eu 34 conheço a Adalice, anos que eu que ela trabalho com a assessora dona da Adalice. Quer dizer, não só a Adalice, eu trabalhei muito tempo no colégio, né? Colégio. Ela 6 era o anos no braço colégio, direito né? da ATA, né? É. Eu sei. Melhor. E agora estou há 8 anos com a Adalice no dicionário. Maravilha. Você é quase coautora, então, a minha grande luta, Haroldo, porque a essa altura as pessoas não fazem ideia de como era o ambiente naquela época, né? Por exemplo, impor o nome de 2 artistas hoje internacionais como Zimmermann e Bia Vuck custou muito caro para mim. Eu me lembro, por exemplo, o Roberto Pontual se encantou com o trabalho da Bia. Ele estava na direção do Museu de Arte Moderna do Rio, organizou uma individual da Bia no Rio, e toda pessoa que expõe, se expõe também, né? Ela está sujeita a ter, digamos, opiniões positivas e negativas, né? Claro. Então, houve uma voz discordante de todo aquele mundaréu de críticas que o Rio São Paulo sempre teve, né? Daí um crítico de arte do Estado do Paraná, na época, inclusive, tinha televisão junto, né? Anunciou o tempo todo, mas o dia todo, assista
não sei qual é o nome do jornal, no jornal, não sei das quantas, nacional, desastre de artista no Rio de Janeiro. Mas isso o dia todo em manchete, né? No fim era A Bia. digamos, essa opinião negativa e esse cronista social meteu o pau em mim, viu, a Dalice Araújo. Mas isso no Rio ou aqui? Aqui em Curitiba. Que era Lá em o Curitiba, cronista no Rio, teve uma voz discordante. Aqui em Sim, Curitiba. e eles amplificaram aqui. O cronista social fez o maior foi, auê, hein? a televisão fez o maior auê. Meu Deus do céu, por causa de uma voz discordante. E a Bia é Bia, meu Deus. O mundo provou, o tempo provou quem é ela. Ela é uma artista internacional, como Zimmermann também. Mas isso né? é típica autofagia curitibana. Então, eles não queriam deixar nem os artistas da década de 70 aparecer. Então, eu fui lá, a minha luta acabou sendo em pôr 70, 80, 90, sabe? Essa foi a minha grande luta. Tentando sempre, digamos... E também eu devo reconhecer que tinha essa facilidade do contato com o professor e com os alunos, né? Entre as últimas turmas tinha o Fernando Burjato, né? Que hoje escreve também muito bem, né? Fernando Burjato, o Fábio Noronha, Newton Goto, né? Que são todos artistas muito bons. Então, eu tenho, digamos, a alegria de ter reconhecido que eles eram bons. Mas, Adalice, como é que você, vamos ver a parte operacional da montagem do dicionário? Como é que você fez? Como é que, a que fontes você recorreu? Você usou informática, não usou? Nos conte isso aí. Na época, o Marco, né, ainda que ajudou muito você, né, quando ele era vivo. Não, né, não, Dalice? espera, deixa eu contar como foi a pesquisa, né? Então, a pesquisa, antes do advento da informática, né, ela era em fichas, digamos, datilografadas em papel, né? Depois, quando Eram enviadas para os artistas, para os né, artistas, e eles respondiam. Eles respondiam. Via né? correio. Eles respondiam via correio. E também eu solicitava a remessa de fotos. Exposições. Depois, certo. o primeiro papel que eu tive foi documentar as obras. Então, mas isso sem qualquer espécie de patrocínio, né? Então, o Ronald de Luz, o fotógrafo, né? Que era fotógrafo também do Museu de Arte Contemporânea, e o Genésio Siqueira Júnior colaboraram comigo durante muito tempo, registrando. Então, primeiro foi a montagem do arquivo das imagens, né? E depois o Marco era uma pessoa muito apaixonada por informática. Então, ele e a Net News montaram um programa super interessante, né? Onde todos os computadores são ligados em rede, né? E hoje a maioria dos contatos são feitos via internet. E também facilita bastante o acesso à internet, porque você consegue acessar as informações que antigamente eram muito difíceis de você obter, né? E ela tem um banco de dados, né, com a maioria dos artistas já todos catalogados, né? E, inclusive banco de Quer imagens. dizer, você levou quantos anos para fazer o primeiro volume? Eu acho que no total, entre aquele trabalho que não informatizado, 20 anos. 20 anos.
não informatizado, né? É porque a pesquisa mesmo você faz a coletânea dos dados desde 64, né? Dali 68, né? Quer dizer, Ela que já- começou a se formar o arquivo foi, né, na época que eu comecei a trabalhar com você. Eu comecei a formar um arquivo mesmo. Ela né? tem dentro E- do e apartamento como- 6.000 pastas, mais ou E menos, de como o artistas. professor tem mania de metodologia científica, né? Então, tudo segue. Segue os padrões, né, da Trabalho metodologia ciclópico. científica. É. Daí, além dos artistas, também tem as pastas temáticas, né, dona Tem as Dalice, que pastas entram os temáticas. grupos, os museus, as instituições, né? As grandes exposições. As né? grandes exposições. Então, ela também escreve sobre Então, todas tem um grupo de. Quer dizer, tem um banco de dados e um banco de imagens. Então, foram Tá na 10 nuvem, anos designers. Está na nuvem isso? Hein? Não, tá no... Porque disco de computador falha, né? Hoje em dia você bota lá na nuvem, daí não tem perigo nenhum. Se eu soubesse, porque a minha cisma com esse Marcelo Muzilo, além, Desse problema. naturalmente, das contas não fecharem, né? Ele foi 3 meses no começo, ele e a Helena Grudzi se limitaram a 3 meses. Ele ficou o tempo todo trabalhando nos computadores que tinha o scanner, que tinha um banco de imagens, né? Depois ele chegou em 2009. Nós precisamos fazer um boneco para levar para Maristela Requião, né? Para publicar o dicionário, né? Ele chega para mim, não tem imagens no banco de imagens. Eu disse, mas como que não tem imagens? São 10 anos designers trabalhando. Deletou? Se não tem, foi você que... Deletou. Foi você que deletou, porque só você que mexeu. Então, você está dizendo que eu estou roubando, que eu roubei. O que foi que aconteceu? Mas é normal. Então, o Marco, por prudência, ele gravou alguma coisa em CD. Então, daí eu mandei para o laboratório da Newsnet, né? E realmente não tinha imagem. Então, nós passamos as imagens que tinha em CD, que não eram todas, para o banco de imagens. Bárbaro. Então, acontecem assim. O outro grande drama, os roubos que fazem. Para te dar uma ideia, tem uma pessoa muito conhecida que estava trabalhando comigo, né? E no primeiro volume. E ele sempre chegava com uma revista, tudo bem, né? Só que um dia ele deixou chegar, cair a revista. Caíram dezenas de documentos das pastas. E ele estava carregando. Dentro da revista. Puxa vida. Sabe? Então tem esse outro grande drama, viu? Ele já vinha roubando a tempo. E todos, sem exceção. Por exemplo, da primeira equipe, então, de Marco Aurélio Pina de Carvalho, né? Pegou material desse Henrique Aragão, foi para Ibiporã e, naturalmente, porque o Genésio testemunha, né? E ele foi para o norte do Paraná e fotografou para o dicionário todas as igrejas construídas, desenhadas, pintadas, esculpidas pelo Henrique Aragão, né? Então, ele foi para a prefeitura, se dirigiu à prefeitura e com um projeto para fazer um CD de não sei quantos $1.000, a prefeitura já tinha dado não sei quantos dólares para ele, né? E o Henrique, como é muito meu amigo, perguntou
se eu cedia a esse sujeito os direitos autorais da pesquisa. Eu falei para ele, absolutamente, se ele tem, ele roubou, ele não tem como, esse material com o meu consentimento, né? Que barbaridade. Que E já tinha recebido, usurpação, parece que apropriação 12 mil indébita. dólares da prefeitura. Quanto? 12 mil dólares. Bah, Adalice, o próximo volume, quando é que sai? Antes de tudo, eu quero resolver o problema com o advogado. Depois, assim, sai rápido. O que é o problema com o Os advogado? volumes já estão Porque até a letra precisa- Z, né, dona Dalice, já tem, assim... Assim, de forma primária... deixa eu primária, te de forma explicar. primária, né? Olha, de forma primária, o dicionário está pronto até a Até a letra letra Z. Z. Só que eu sou muito minuciosa, eu não quero deixar escapar erro, Não dá né? para sair como está. Então, eu faço uma revisão até, refaço minuciosamente esses verbetes, né? Agora, Também porque tem que essa atualização todos os anos. Agora é muito fácil também pela internet, Pela as internet você exposições que segue os as artistas exposições, né? fazem, e Coisa tudo, que né? não Porque acontecia. o ritmo acontece. deles vai se ampliando, né? E a gente consegue isso muito facilmente hoje em dia, né? Então, mas como são 6 mil verbetes, né? Praticamente 5 mil, né, dona Dalice? Mais as agora praças temáticas, a Ruth trabalha comigo na parte das das exposições, né? das exposições e também na pesquisa pela internet. É. Né? Bom, Adalice, vamos dar uma olhada das artes plásticas do Paraná hoje. Quem é importante hoje das artes plásticas do Paraná? Acho que são N artistas importantes. Mas eu gosto muito da Carla Vendrame, que faleceu recentemente, né? Faleceu em 2010. A Letícia Faria, que hoje é a Letícia Marques, né? Que eu acho assim fantástica. Tem uma chinesinha que mora em Foz do Iguaçu, que é uma ceramista muito boa, Maria Chang, né? Eliane Prolich, Eliane sempre, né? muito boa, uma pessoa extremamente séria, né? E vários outros artistas que são... eu acho... Eu tenho paixão pelo desenho de humor. Sabe? Né? Quem, por exemplo, daqui do Paraná? Eu acho que o Paraná é um celeiro de desenhistas de humor, Mas né? quem, por exemplo? Desde o Solda, né? O Retamoso... O Dante foi. O Dante é muito bom, né? Agora parou, né, de fazer desenho de humor, né? Mas parece que ele voltou de novo. Tem o Bené, que é dessa nova geração, que eu acho interessante. E vai ter um verbete, né? Que Tem o compõe Spoils, todo né? o... 10 minutos. E Londrina também é um centro interessante de desenho de humor, né? Eles são lá muito organizados, etc., né? Os salões oficiais e os salões não oficiais, eles são importantes, continuam existindo e têm importância, efeito multiplicador, pedagógico. E a sua opinião sobre as chamadas instalações? Agora, eu gosto de boas instalações. Agora, acontece que, no momento, eu acho que mataram o Salão Paranaense, porque... Mataram mesmo, porque ele não foi realizado em 2011. E inclusive esse conceito também não pode ser assim. Todas as boas tendências têm que ser acolhidas, não é só pegar uma linha como... Ultimamente acontecia. Que ultimamente está acontecendo isso. Não é pegar só uma linha, entendeu? Tem que pegar o que é bom. Então, mataram os salões.
Como é que você vê o papel das curadorias na organização desses salões? Você já foi curadora? Eu já fui na época do... Eu estava na direção do museu, né? Até... Porque essa vivência... Eu acho que essas distorções dos últimos salões se devem aos critérios dos curadores, né? Porque eu introduzi no Museu de Arte Contemporânea, na época que estive na direção do MAC, né? O serviço de curadoria, semiótica e crítica de arte, né? E tinha conseguido, que foi uma das coisas assim mais absurdas que aconteceram. O Itamaraty ligou para mim dizendo que havia marchands nos Estados Unidos que queriam conhecer a arte brasileira, que era para mandar o que existia sobre o Paraná, né? Então, eu peguei até meus slides, mandei, mas não tinha SEDEX 10. Os americanos já tinham ido embora, né? Mas o Itamaraty gostou tanto que mandou para uma galeria que existe em Washington, que o José Einstein é o galerista, né? O responsável. E ele se apaixonou tanto pela arte paranaense que já estava dando aulas nas universidades americanas sobre a arte paranaense. E eu tinha conseguido que ele fizesse mas não era só para expor, era para ter mercado de arte, sabe? Então eu tinha conseguido uma grande exposição em Washington. E ele sempre passava as férias de julho em Curitiba, né? Então ele veio para cá e queria conversar com o René Dott para ultimar os detalhes da exposição. E o René Dott não quis recebê-lo, porque disse que o Érico da Silva não estava na relação. Nossa! Daí, eu pedi a demissão da direção do Museu de Arte Contemporânea. Que loucura! Porque eu acho isso assim, olha, um crime, porque a única pessoa que foi atrás do José Einstein e fez uma carreira internacional foi o Francisco Faria, para te dar uma ideia. Ele começou morando nos Estados Unidos, depois foi para a Colônia, na Alemanha, né? E fez uma carreira internacional. Era para ter acontecido isso com N artistas. Agora, não me restava outra coisa a não ser pedir demissão do museu. Bom, nós vamos chegando ao final desse depoimento. Poderíamos voltar a uma segunda parte, né? Uma terceira parte. Porque já estão me dando sinal ali, está na hora e tal. Você quer fazer considerações finais, Analice? Não, eu só queria deixar registrado o meu grande carinho, a minha grande gratidão por duas pessoas. O Haroldo Murat, que foi meu professor de jornalismo, e o professor Hélio Pulelli, que foi a pessoa realmente que acalmou as coisas na universidade. Depois daquela perseguição, às bruxas, aos demônios, etc., da Idade Média, né? Que aconteceu lá. Não, uma das pessoas que eu prezo muito, admiro muito, que foram extremamente importantes. Então, ali já fizeram o sinal de 1 minuto. Então, professora Analice, obrigado. Ruth, obrigado. Professor Hélio, nosso amigo e companheiro. E voltaremos com a professora Analice, que acho que ela tem muito mais a contar, com novos aspectos da vida cultural do Paraná, especialmente na sua especialidade, artes plásticas, no que ela é imbatível aqui entre nós. Sem dúvida. Obrigado. Obrigada a você. A próxima Obrigada. entrevista é quando você vier com o segundo volume. Com o segundo volume, que daí eu conto as peripécias. Pode As levantar? peripécias. Pronto.